Sabias que Deus pode falar contigo através da tua mente? Para de o ignorar. Já tiveste algum pensamento que parecesse diferente, um sussurro no teu coração, um toque no teu espírito, algo que não veio de ti, mas que parecia trazer sabedoria, paz ou até mesmo um aviso? E se eu te dissesse que era Deus a falar contigo? Sim, ouviste bem, Deus ainda fala hoje. E não apenas com pastores, profetas ou pessoas da Bíblia, Ele fala contigo. Mas aqui está o problema. Muitos cristãos não se apercebem de que Deus está a falar com eles porque esperam algo dramático, como uma voz alta e estrondosa vinda do céu. Pensam em Moisés e na sarça ardente ou no encontro de Paulo na estrada de Damasco, e assumem que essa é a única forma de Deus comunicar. Mas e se eu te dissesse que Deus fala muitas vezes de formas muito mais silenciosas, tão silenciosas que, se não estiveres a prestar atenção, podes não dar por isso? A verdade é que Deus fala de muitas maneiras, através da sua palavra, através das pessoas, através das circunstâncias, e sim, através da tua própria mente. Mas num mundo cheio de distrações, dúvidas e ruído, nem sempre reconhecemos a sua voz. Por isso, deixa-me perguntar-te: já te questionaste se Deus está a falar contigo, mas simplesmente não sabias como reconhecer? No final desta mensagem, vais ter clareza. Vamos mergulhar fundo no que a Bíblia diz sobre como Deus nos fala, como distinguir a voz de Deus de outras vozes e como te podes posicionar para o ouvires mais claramente. Estás preparado? Porque eu acredito que depois de hoje nunca mais vais duvidar. Se Deus está a falar contigo, tu vais saber. E ainda mais importante, vais saber como ouvir. Vamos começar. Secção 1. Deus ainda fala hoje. Sejamos realistas. Uma das maiores questões com que muitos cristãos se debatem é esta: Deus ainda fala hoje, ou isso era apenas para os tempos bíblicos? Talvez já te tenhas perguntado isto antes. Ouves histórias de pessoas a dizer que Deus me disse para fazer isto, ou Deus colocou isto no meu coração. E perguntas-te: como é que eles sabem? Talvez até já tenhas duvidado se Deus fala de todo no mundo de hoje. Mas deixa-me dizer-te uma coisa: Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13:8. Se Ele falou ao seu povo no passado, Ele ainda fala hoje, a natureza imutável de Deus. Uma das maiores mentiras em que o inimigo quer que acredites é que Deus está distante e silencioso, mas nada poderia estar mais longe da verdade. A Bíblia diz-nos em Malaquias 3:6, porque eu, o Senhor, não mudo. Isso significa que o mesmo Deus que falou com Abraão, Moisés, Elias e Paulo é o mesmo Deus que fala com os seus filhos hoje. Pensa bem, por que é que um pai amoroso ficaria em silêncio para os seus filhos? Se somos chamados a ter uma relação pessoal com Ele, a comunicação não seria uma parte vital disso. O próprio Jesus deixou isto bem claro em João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as e elas seguem-me. Se és um seguidor de Cristo, és uma das suas ovelhas, e Ele promete que podes ouvir a sua voz. O problema não é que Deus tenha deixado de falar. O problema é que nem sempre reconhecemos a sua voz quando Ele o faz. Deus fala de forma diferente no Novo Testamento. Muitas pessoas esperam que Deus fale hoje da mesma forma que falou no Antigo Testamento, através de sarças ardentes, vozes audíveis ou visitas de anjos. Embora Deus ainda possa falar dessas formas, devemos lembrar-nos de que no Novo Testamento as coisas mudaram. Antes da vinda de Jesus, Deus falava principalmente através de profetas.
As pessoas não se podiam aproximar diretamente de Deus porque o pecado as separava dele. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou, algo incrível aconteceu. O véu rasgou-se, Mateus 27:51, o que significa que agora temos acesso direto a Deus através do seu Espírito Santo. Agora, em vez de falar apenas através de profetas, Deus fala a cada crente através do Espírito Santo. Jesus prometeu isso em João 16:13. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele guiar-vos-á a toda a verdade, não falará por si mesmo, falará apenas o que ouvir, e anunciar-vos-á o que está para vir. Isso significa que cada crente, incluindo tu, tem a capacidade de ouvir de Deus. A questão não é se ele está a falar, a questão é: estás a ouvir? Secção 2. Maneiras como Deus fala através da mente. Agora que estabelecemos que Deus ainda fala hoje, a próxima grande questão é: como é que ele fala? A maioria das pessoas espera que a voz de Deus seja alta e inconfundível, mas a verdade é que ele fala frequentemente de formas subtis e suaves. E uma das formas mais poderosas de ele comunicar é através das nossas mentes. Aqui estão algumas das formas como Deus fala através dos nossos pensamentos. 1. A voz mansa e suave. Já tiveste um pensamento tranquilo a surgir na tua mente, um que te deu paz, sabedoria ou direção? Pode ser o Espírito Santo a falar contigo. Em 1 Reis 19, 11 a 12, o profeta Elias esperava que Deus falasse através de um vento forte, de um terremoto ou de um fogo, mas em vez disso, Deus falou numa voz mansa e suave. Isto mostra-nos que Deus nem sempre grita. Por vezes ele sussurra, e se estivermos demasiado ocupados ou distraídos, podemos não a ouvir. 2. Através da palavra de Deus, a Bíblia. Uma das formas mais claras de Deus nos falar é através das Escrituras. 2 Timóteo 3,16 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender, corrigir e treinar na justiça. Por vezes, ao ler a Bíblia, um versículo específico vai chamar-te a atenção. Isso não é uma coincidência, é Deus a falar diretamente ao teu coração. 3. Através da paz ou convicção. Colossenses 3,15 diz que a paz de Cristo domine nos vossos corações. Deus confirma muitas vezes a sua orientação através da paz. Se estás a tomar uma decisão e sentes uma paz profunda sobre isso, pode ser Deus a guiar-te. Por outro lado, se te sentes inquieto ou ansioso, pode ser um aviso da parte dele. Da mesma forma, quando sentes convicção sobre algo, como um comportamento ou decisão, é frequentemente o Espírito Santo a empurrar-te na direção certa. João 16,8 diz: nos que o Espírito Santo nos convence do pecado e da justiça. 4. Através de pensamentos inspirados pelo Espírito Santo. Romanos 8,16 diz: o próprio Espírito testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Alguma vez tiveste, de repente, o pensamento de orar por alguém, encorajar alguém ou tomar uma ação específica? Pode ser o Espírito Santo a impulsionar-te. Deus coloca nas nossas mentes pensamentos que estão alinhados com a sua vontade. Quanto mais tempo passamos com Ele, mais fácil se torna reconhecer quais os pensamentos que vêm dele. 5. Através de sonhos e visões. Deus usou sonhos e visões ao longo de toda a Bíblia para comunicar com o seu povo. José recebeu sonhos que revelavam o seu futuro. Gênesis 37. Daniel recebeu visões que explicavam eventos futuros. Daniel 7.
Pedro teve uma visão que mudou o curso da história cristã, Atos 10. Embora nem todos os sonhos sejam de Deus, alguns podem ser. Se tiveste um sonho que te parece significativo, ora sobre isso e pede a Deus por clareza. Secção 3. Como discernir a voz de Deus de outras vozes? Agora que sabemos que Deus fala através das nossas mentes, há uma questão crucial a que precisamos de responder. Como sabemos que é mesmo Deus a falar? Porque, sejamos honestos, nem todos os pensamentos que entram nas nossas mentes vêm de Deus. Por vezes, os nossos próprios desejos moldam os nossos pensamentos, por vezes o inimigo tenta enganar-nos e por vezes é apenas ruído aleatório do mundo à nossa volta. Então, como é que notamos a diferença? A Bíblia avisa-nos em 1 de João 4:1. Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. Isso significa que precisamos de discernimento, a capacidade de distinguir entre a voz de Deus, os nossos próprios pensamentos e as mentiras do inimigo. Vamos analisar isto, as 3 fontes de pensamentos. Cada pensamento que tens vem de um de 3 lugares. Deus, a sua voz é cheia de verdade, amor e sabedoria. Satanás, o inimigo, ele mente, condena e traz confusão. Tu mesmo, a natureza humana, estes pensamentos são moldados por emoções, experiências e desejos. O desafio é aprender a reconhecer qual é qual, como reconhecer a voz de Deus. A voz de Deus estará sempre alinhada com o seu caráter e com a sua palavra. Se um pensamento contradiz a Bíblia, não é de Deus. Aqui estão alguns sinais claros de que um pensamento vem dele. A voz de Deus alinha-se com as Escrituras. Deus nunca te dirá para fazeres algo que vá contra a sua palavra. Exemplo: se te sentes levado a perdoar a alguém, isso alinha-se com Efésios 4:32. Sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus em Cristo vos perdoou. A voz de Deus traz paz, não confusão. Colossenses 3,15 diz que a paz de Cristo domine nos vossos corações. Se um pensamento vem de Deus, ele trará uma profunda sensação de paz, mesmo que te desafie. A voz de Deus convence, mas não condena. O Espírito Santo convence-nos do pecado para nos aproximar de Deus. João 16:8. A condenação, no entanto, vem do inimigo. Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Exemplo: a convicção de Deus. Tens de pedir desculpa por isso. Não foi correto. Leva ao arrependimento. A condenação do inimigo. És uma pessoa horrível. Deus não te vai perdoar. Leva à vergonha e à falta de esperança. A voz de Deus chama-nos para o amor e para a justiça. Os pensamentos de Deus encorajam-nos a crescer espiritualmente, a amar os outros e a andar em santidade. Tiago 3,17 diz: mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Como reconhecer a voz do inimigo? Satanás é chamado o pai da mentira, João 8,44, e ele fará de tudo para te distrair, enganar e destruir a tua fé. Aqui estão alguns sinais de que um pensamento vem do inimigo, contradiz a palavra de Deus. Exemplo: se ouves um pensamento como nunca serás perdoado por esse pecado, sabes que é mentira, porque 1 de João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Traz medo,
ansiedade ou confusão. 2 Timóteo 1,7 lembra-nos: porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sã. Se um pensamento te enche de um medo paralisante, não vem de Deus. Ele condena e faz com que te sintas indigno. O inimigo quer que te sintas distante de Deus. Ele vai sussurrar coisas como: Deus já não te ama, ou nunca serás bom o suficiente. Mas isso são mentiras. O amor de Deus é infalível. Romanos 8:38 a 39. Como reconhecer a tua própria voz? Por vezes, os nossos próprios pensamentos misturam-se com a voz de Deus. Aqui está como perceber a diferença. Os nossos pensamentos são frequentemente baseados em emoções. Se te sentes levado a tomar uma decisão importante, mas ela é baseada puramente em sentimentos, raiva, entusiasmo, medo, ser cauteloso. A orientação de Deus é firme e sábia, não impulsiva. Os nossos pensamentos podem ser egoístas. Tiago 1,14 diz: somos tentados pelos nossos próprios desejos. Exemplo: se um pensamento é apenas sobre ganho pessoal e ignora os princípios de Deus, pode não vir dele. Os nossos pensamentos podem mudar com frequência. Num dia tens a certeza sobre algo, no dia seguinte já não tens, mas Deus é consistente. Ele não muda de ideias sobre a verdade. Números 23:19. Testando a voz que ouves. Sempre que sentires que Deus está a falar contigo, testa com estas 3 perguntas. Alinha-se com as Escrituras. Traz paz ou medo? Glorifica a Deus ou apenas me beneficia a mim? Se um pensamento cumpre as 3, é provável que seja de Deus. Se não, pode ser do inimigo ou da tua própria mente. Secção 4. Exemplos bíblicos de Deus a falar através da mente. Agora que sabemos como reconhecer a voz de Deus, vamos ver alguns exemplos bíblicos da vida real em que Deus falou através da mente das pessoas. Samuel, 1 Samuel 3, 1 a 10, aprendendo a reconhecer a voz de Deus. Samuel era apenas um rapaz quando ouviu Deus falar pela primeira vez. Ele pensou que era Eli, o sacerdote, a chamá-lo. Mas depois de Eli perceber o que estava a acontecer, disse a Samuel para dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. 1 Samuel 3:9. Esta história ensina-nos que, por vezes, não reconhecemos a voz de Deus no início, mas com prática e orientação podemos aprender a ouvi-lo claramente. José, Gênesis 41. Deus a falar através de sonhos. José teve sonhos que revelavam o seu futuro e mais tarde Deus deu-lhe a capacidade de interpretar os sonhos do faraó. Através desses sonhos, Deus avisou sobre uma fome que estava para vir e deu a José sabedoria para se preparar. Isto mostra que Deus pode colocar visões e ideias nas nossas mentes para nos guiar em direção ao seu plano. Paulo, Atos 16, 6 a 10. O Espírito Santo a direcionar através de impulsos interiores. Paulo e os seus companheiros queriam pregar na Ásia, mas Atos 16, 6 diz: tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Mais tarde, Paulo teve uma visão que o levou para a Macedônia em vez disso. Isto mostra como o Espírito Santo pode redirecionar os nossos planos ao colocar pensamentos nas nossas mentes. Pedro, Atos 10, 9 a 16. Uma visão que mudou a igreja. Pedro teve uma visão onde Deus lhe disse para comer animais impuros, algo contra a lei judaica.
Mas, através disto, Deus revelou que o Evangelho era tanto para os judeus como para os gentios. Isto mostra que Deus pode falar conosco de formas que desafiam o nosso pensamento, mas que se alinham com o seu plano maior. Secção 5. Como te posicionares para ouvir Deus claramente? A esta altura, sabemos que Deus ainda fala hoje, que Ele fala através das nossas mentes e que precisamos de discernir a sua voz de outras vozes. Mas aqui está a grande questão: como nos podemos posicionar para ouvir Deus de forma clara e consistente? Ouvir de Deus não é sobre forçá-lo a falar. É sobre afinar os nossos corações para ouvir. Tal como um rádio precisa de estar na frequência certa para captar um sinal, os nossos corações e mentes precisam de estar na postura espiritual certa para receber de Deus. Aqui estão 6 maneiras fundamentais de te posicionares para ouvir Deus claramente. 1. Passa tempo em oração. Quanto mais tempo passas com alguém, mais reconheces a sua voz. Passa-se o mesmo com Deus. Jeremias 33:3 diz: Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes. Deus quer falar contigo, mas tu tens de o procurar em oração, e não apenas falar com Ele, mas também escutar por Ele. Dica prática: reserva um tempo de silêncio todos os dias para orar e ouvir. Não te apresses. Faz uma pausa. Pergunta: Senhor, o que estás a dizer? Sê paciente. Por vezes, Deus fala imediatamente. Outras vezes, Ele revela as coisas gradualmente. 2. Medita nas Escrituras. A voz de Deus nunca contradirá a sua palavra. Na verdade, uma das formas mais comuns de Ele falar é através da Bíblia. O Salmo 119, 105 diz: A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Quanto mais leres e meditares nas Escrituras, mais Deus trará versículos específicos à tua mente em momentos-chave. Dica prática: antes de leres a Bíblia, ora, Senhor, fala comigo através da tua palavra. Escreve os versículos que mais te chamam a atenção, podem ser a resposta de Deus para algo pelo qual tens orado. 3. Elimina as distrações. Deus fala muitas vezes numa voz mansa e suave. 1 Reis 19, 11 a 12. Mas no mundo de hoje, estamos constantemente rodeados de ruído, telemóveis, redes sociais, televisão, preocupações e responsabilidades. Se queremos ouvir Deus claramente, precisamos de criar espaço para Ele. Dica prática: encontra um lugar tranquilo onde possas estar a sós com Deus. Desliga o telemóvel ou quaisquer distrações. Pratica a quietude. Senta-te tranquilamente na presença de Deus, sem pressas. 4. Vive em obediência. Por que é que Deus continuaria a falar se estamos a ignorar o que Ele já disse? João 14,15 diz: Se me amais, guardai os meus mandamentos. Se formos desobedientes nas pequenas coisas, isso pode tornar mais difícil ouvi-lo nas grandes coisas. Quando respondemos à sua voz com obediência, isso fortalece a nossa capacidade de o ouvir mais claramente. Dica prática: pergunta a ti próprio: há alguma coisa que Deus me tenha dito para fazer e que eu não tenha obedecido? Se Ele te tem incentivado a perdoar alguém, a abandonar o pecado ou a dar um passo de fé, faz isso. 5. Procura conselhos sábios. Por vezes, Deus fala conosco através de outros, mentores, pastores ou amigos espiritualmente maduros. Provérbios 11:14 diz: Onde não há conselho, o povo cai,
mas na multidão de conselheiros há segurança. Se não tens a certeza se algo vem de Deus, procura o conselho de alguém que esteja enraizado nas Escrituras. Dica prática: rodeia-te de pessoas tementes a Deus que possam ajudar a confirmar o que Deus te está a falar. 6. Pratica a quietude e a escuta. Por vezes, esperamos que a voz de Deus seja instantânea, mas ouvi-lo requer prática e paciência. O Salmo 46:10 diz: Aquietai vós, e sabei que eu sou Deus. Quanto mais tempo passares a esperar em Deus, mais familiar a sua voz se tornará. Dica prática: mantenha um diário. Escreve pensamentos, impressões ou versículos da Bíblia que te vêm à mente enquanto oras. Com o tempo, vais começar a notar padrões na forma como Deus fala contigo. Ouvir de Deus não é sobre técnicas especiais, é sobre uma relação. Se desejares verdadeiramente ouvi-lo, Ele vai guiar-te. A verdadeira questão é: estás disposto a ouvir? Secção 6. Superando barreiras para ouvir Deus. Por vezes queremos ouvir de Deus, mas parece que há uma parede entre nós e Ele. Se alguma vez sentiste que Deus está em silêncio, pode ser porque algo está a bloquear a tua capacidade de o ouvir. Vamos ver 5 barreiras comuns que podem dificultar a nossa capacidade de ouvir Deus e como as superar. 1. Pecado e desobediência. O pecado entorpece os nossos ouvidos espirituais. Isso não significa que Deus não está a falar, significa apenas que os nossos corações estão demasiado distraídos pelo pecado para o ouvir. Isaías 59:2 diz: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Deus não procura a perfeição, mas Ele quer que caminhemos em arrependimento. Como superar? Confessa e arrepende-te de qualquer pecado. 1 de João 1:9. Pede a Deus para limpar o teu coração e renovar o teu espírito. Salmo 51:10. 2. Dúvida e incredulidade. Se não acreditas que Deus fala, terás dificuldade em ouvi-lo. Tiago 1:6-7 diz: Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. A fé é a chave para ouvir a voz de Deus. Se duvidamos de que Ele fala, não vamos reconhecer quando Ele o fizer. Como superar? Ora, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Medita nas Escrituras que afirmam que Deus fala. João 10:27. 3. Medo e ansiedade. A preocupação e o medo podem abafar a voz de Deus. Em vez de nos focarmos nele, somos consumidos pelos piores cenários. Filipenses 4:6-7 diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentai os vossos pedidos a Deus. Como superar? Substitui a preocupação pela adoração. Entrega os teus medos a Deus e confia na sua liderança. 4. Ocupação e ruído. Se a tua agenda está cheia e a tua mente está sempre distraída, será difícil ouvir Deus. Lucas 10:38-42 conta a história de Maria e Marta. Enquanto Marta estava ocupada, Maria sentou-se aos pés de Jesus e ele disse que ela tinha escolhido a melhor parte. Como superar? Abranda, arranja tempo para estar quieto perante Deus. 5. Falta de perdão e amargura. Guardar ressentimentos cria bloqueios espirituais. Mateus 6:14-15 diz: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará.
Se o teu coração está endurecido pela amargura, será difícil ouvir de Deus. Como superar? Pede a Deus que te ajude a perdoar. Liberta qualquer amargura que te esteja a impedir de experimentar a sua presença. Se sentes que Deus está em silêncio, não percas a esperança. Pergunta a ti próprio: o que poderá estar a bloquear a minha capacidade de o ouvir? Deus está sempre a falar. A chave é garantir que não há nada no caminho. Secção 7. O que fazer quando ouves a voz de Deus? Muito bem. Agora vamos falar sobre o que acontece quando realmente ouves a voz de Deus. Porque aqui está a verdade, ouvir Deus é apenas o primeiro passo. O que fazes a seguir importa igualmente. Pensa bem, se Deus está a falar e tu não respondes, qual é o sentido? Se Ele te está a guiar, mas tu ignoras, perdes as bênçãos, a sabedoria e a direção que Ele te quer dar. Por isso, quando ouves a voz de Deus, seja um pensamento, uma convicção, um impulso ou uma confirmação através das Escrituras, é isto que precisas de fazer. Obedece rapidamente. Não penses demasiado. Sejamos realistas. Nós temos o hábito de pensar demasiado em tudo. Deus incentiva-nos a fazer algo e, em vez de obedecermos, analisamos, questionamos e, por vezes, até adiamos até que o momento passe. Mas aqui está o que a Bíblia diz em Tiago 1:22. Não vos enganeis a vós mesmos ouvindo a palavra, mas praticai-a. Se Deus te está a dizer para contactares alguém, orares por alguém, dares um salto de fé ou fazeres uma mudança na tua vida, apenas faz. Obediência adiada não deixa de ser desobediência. Se Deus te está a guiar, não hesites, confia que Ele sabe o que está a fazer. 2. Escreve. Não te esqueças do que Ele disse. Já tiveste algum momento em que sentiste que Deus te falou, mas passados alguns dias não te conseguias lembrar exatamente do que Ele disse. É por isso que precisas de o escrever. Em Abacuque 2:2, Deus diz: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Há algo de poderoso em manter um registro daquilo que Deus te fala. Ajuda-te a acompanhar a sua fidelidade, a reconhecer padrões na forma como Ele comunica e a voltar a Ele quando precisas de encorajamento. Começa um diário. Escreve as tuas orações, sonhos, impressões e os versículos da Bíblia que mais te chamam a atenção. Vais ficar maravilhado com a clareza com que a sua voz se torna quando começas a prestar-lhe atenção. 3. Confirma através das Escrituras e de conselhos sábios. Nem todo pensamento que surge na tua mente é de Deus. É por isso que precisas de o testar antes de agir sobre ele. 1 Tessalonicenses 5:21 diz: provai tudo, retende o que é bom. Como é que testas o que ouviste? Alinha-se com as Escrituras. Deus nunca contradirá a sua palavra. Se um pensamento ou sentimento for contra a Bíblia, não vem dele. Traz paz, não confusão. A voz de Deus traz clareza, não caos. Aproxima-te de Deus. Se um pensamento te leva ao egoísmo, ao orgulho ou ao pecado, não vem dele. O conselho sábio confirma-o. Se não tens a certeza, fala com um pastor de confiança, um mentor ou um amigo espiritualmente maduro. Deus não espera que naveguemos em tudo sozinhos. É por isso que Ele coloca pessoas sábias nas nossas vidas para ajudar a confirmar a sua orientação. 4. Confia no tempo de Deus. Algumas palavras levam tempo a desdobrar. Se,
Nem tudo o que Deus te diz vai acontecer da noite para o dia. Por vezes, Ele fala sobre o futuro e tens de esperar que se desenrole. Pensa em José, na Bíblia. Deus deu-lhe sonhos sobre o seu destino quando ele era jovem. Mas demorou anos até que se realizassem. Eclesiastes 3:1 diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Se Deus te falou algo, talvez sobre o teu chamamento, o teu futuro ou uma promessa pela qual estás a esperar, agarra-te a isso. Só porque ainda não aconteceu, não significa que não vá acontecer. Deus nunca se atrasa. Confia no seu tempo. Conclusão: Deus está a falar, estás a ouvir neste exato momento. Enquanto estás a ler isto, Deus está a falar contigo. Talvez não com uma voz audível, mas através desta mesma mensagem, através da sua palavra, através dos pensamentos que se agitam no teu coração. A questão não é se Deus está a falar, a questão é: estás a ouvir? Talvez Ele te tenha incentivado a passar mais tempo com Ele. Talvez Ele te esteja a chamar para abandonares o medo e entrares em algo novo. Talvez Ele te esteja a pedir para perdoar, para confiar, para seguir em frente. Seja o que for, não ignores a sua voz. Deus não fala para te confundir. Ele fala porque te ama. Ele quer guiar-te, proteger-te e aproximar-te dele. Por isso, hoje toma uma decisão. Não te limites a ouvi-lo, responde-lhe. Tira tempo para ouvir. Aquieta-te perante ele. Confia no que ele está a dizer. E quando ele falar, obedece. Porque quanto mais ouvires, mais o escutarás. E quanto mais o escutares, mais a tua vida será transformada. Vamos orar juntos. Oração final. Pai, obrigado por seres um Deus que fala. Obrigado por nos amares o suficiente para nos guiares com a tua voz. Ajuda-nos a reconhecer quando estás a falar. Dá-nos ouvidos para ouvir, corações para entender e a fé para obedecer. Remove tudo aquilo que nos está a bloquear de te ouvir claramente. Nós escolhemos ouvir, nós escolhemos confiar em ti, em nome de Jesus. Amém.